Olá, estamos aqui voltando ao nosso curso. Hoje é a aula número 42 e se refere ao capítulo 10 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Antes de começar, eu gostaria de deixar com vocês o meu e-mail, que é adianita, D de dado, M de Maria, ponto, doutrina espírita, tudo junto, gmail.com. E pedir a vocês que vocês se inscrevam. Né? Nós já temos, segundo aqui o Facebook, 7.500, em torno de 7.060 visualizações, esse mesmo é o número. Mas temos apenas uns 400 inscritos. Vamos distribuir isso com os amigos, vamos divulgar, porque esse momento de pandemia é muito bom para que nós possamos fazer essas reflexões. Bem, voltando ao ponto, eu acredito que ontem foi um pouco confuso esse ponto, então, pela didática. Então, fiquei pensando como eu levaria a vocês esse ponto do perdão, né? E as contradições aparentes que foram observadas nos textos de Jesus sobre o perdão. Aí depois o Espírito me deu realmente a intuição e foi fácil, e eu redigi aqui, fiz meus esquemas e vou passar a vocês com muita alegria e felicidade. Vamos recapitular então o que foi dito ontem em Mateus 8, versículos 15 a 18. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho um irmão, se ele vos ouvir. Se, porém, não vos ouvir, toma ainda convosco uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. É a segunda alternativa. E se ele não vos ainda atender, a terceira, dizei-o à sinagoga, considero-o como gentio e publicano. Então, nós vimos ontem que essa consideração na terceira alternativa, já que ele foi à sinagoga, e a sinagoga era o fórum dos judeus, lá se tratava assuntos religiosos, assuntos de ordem civil, assuntos penais, enfim, toda a comunidade, ela tinha na sinagoga o centro de decisão social e política e religiosa daquela população, daquele pequeno estado. E na sinagoga, se nós tratássemos alguém como gentio, o gentio era estrangeiro, era um não hebreu, portanto ele saía da sociedade judaica por ser estrangeiro, que os hebreus eles tinham muito preconceito contra os outros, se defendiam muito na sua posição social hebraica. E o publicano era o cobrador de impostos e arrecadador de tributos, um homem odiado, porque os tributos romanos eram muito altos. Então, a adjetivação de gentio e publicano e o trato como gentio e publicano significava expulsar o indivíduo da sociedade judaica. Era uma sanção e era uma punição. Ora, Jesus, que só fala em perdão, que é a expressão do perdão, a expressão do amor, a expressão da humildade, né? Jesus, que essa grandeza espiritual, como ele poderia, né, querer que uma pessoa fosse punida dessa forma e saísse da sociedade? Ele mesmo em Mateus 5 diz sobre essas leis humanas: porque se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então ele já diz que a justiça humana é falha. Então essa expulsão da sociedade judaica desses recalcitrantes é alguma coisa questionável, já que a visão de Jesus estava muito acima da visão dos homens. Segundo, quando há esse problema social de um indivíduo que conturba a sociedade, vamos pensar nesse aspecto aqui, saindo um pouco da parte da religião, vemos que São Luís,
Em 1860, que é o patrono da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec, ele é claro, ele diz o seguinte: segundo as circunstâncias, é preferível que um homem caia, a que vários sejam prejudicados. Então, nesse momento, São Luís mostra que se o homem tiver uma conduta no meio social que leve à dissensão, que leve ao estado de anarquia, que leve aos atritos, que leve à agressividade, que leva a situações de odiosidade, seja o que for, e que a sociedade comece a se desequilibrar, é melhor ele sair da sociedade para a sociedade manter sua estabilidade. Então, essa é uma visão de São Luís, é uma visão calcada numa justiça social. E que o nosso Jesus aqui, ele coloca de uma certa forma, mas não muito clara, quando vai expulsar esse indivíduo sob o adjetivo de ser tratado como gentio e publicano. Bem, mas, agora, em Mateus, já é um outro capítulo, 18, versículos 22, nós vamos tratar isso tudo. Porque esse ponto aqui, ó, Mateus 18, 21, 22, é um ponto que causa grande confusão entre os que leem Jesus, e entre os espíritas, e entre os católicos, e entre os evangélicos, e entre os protestantes, e seja lá quem for que acreditar em Jesus. E até entre os judeus. Diz o seguinte: então, aproximando-se dele, Pedro disse: quantas vezes perdoarei o meu irmão, quando houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe responde: não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ora, podia ser um perdão de 3 vezes 3 vezes, 30 vezes 3 vezes, 40 vezes 20 vezes. Por que Jesus escolheu o número 7? Porque o número 7 tem um simbolismo. Ele simboliza diversas transições de expressões da criação. Nós temos 7 cores, nós temos 7 notas musicais, nós temos 7 dias na semana. Os judeus fazem a circuncisão dos varões, quer dizer, corta o prepúcio dos varões, dos meninos, no 7º dia, com o pacto que fez com Abraão. E algumas infecções, uma boa parte das infecções comuns à infância, catapora, sarampo e outras infecções, cachumba, elas têm o tempo de incubação de 7 dias. Bom, então esse 7 é um número que tem uma significação. Mas para que a gente possa entender isso, nós diríamos, mas nós vamos perdoar 77 vezes? Isso é um perdão infinito? É assim que tem que ser? Não é exatamente assim que tem que ser, embora assim tenha que ter sido. Vamos ver. Hoje eu sou o professor Paulo. Hoje eu tirei o meu problema que estava aqui atravessado da minha didática. Para nós entendermos isso, nós temos que ter o conceito daqui de misericórdia, o conceito de misericórdia e o conceito de justiça. E não confundi-los. Misericórdia é uma coisa, justiça é outra. Misericórdia, o que é? É o complemento da brandura. É o esquecimento do perdão. É o esquecimento das ofensas. Esqueci. É perdoar sempre. É ser indulgente. É ser generoso. É ser bondoso. Quando eu estou falando isso tudo, perdão, generosidade, bondade, esquecimento, eu estou falando em sentimentos. São sentimentos que a gente tem. Então, um homem que perdoa, ele perdoa pelos seus sentimentos, não pela sua razão. Porque pode ser que ele esteja
muitas vezes certo, ele seja o maior injustiçado, mas ele, nesse momento, ele não pensa na razão, ele pensa no sentimento. Então, a misericórdia, ela toca o caminho do sentimento. Então, nós podemos perdoar tantas vezes aquele que nos fizeram mal. Podemos, sim. Podemos ter esse sentimento de tolerância, mas não podemos conviver com eles. Não é? Ah, vou perdoar, perdoo, depois volto outra vez, perdoo, volto outra vez, perdoo. Não. Vai perdoar uma coisa íntima, uma coisa de generosidade, de magnanimidade intensa, que a gente perdoa. E justiça, que é muitas vezes confundida com a misericórdia. Justiça, de acordo com o meu Evangelho segundo o Espiritismo, do Leon Denis, está aqui, na pergunta 875 e na pergunta 876, diz o seguinte: justiça, Allan Kardec pergunta, o que é justiça? Justiça é o respeito dos direitos de cada um. Justiça é querer para os outros o que você quer para você mesmo. Enfim, a justiça é você respeitar os direitos dos outros. O direito maior que os outros têm é o direito à vida, né? Ao direito à liberdade, ao direito de expressão, ao direito de religião, não é? Então, são coisas justas, quando você respeita o direito do próximo. E quando você não deseja ao próximo aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Né? Então, essa visão da justiça dentro do Espiritismo, ela faz do direito pessoal de cada um, porque eu estou respeitando o direito dele, da pessoa do João, do José, o direito ao próximo, um direito jurídico, né? Um direito legal. Então, essa questão da justiça, na respeitabilidade do direito do próximo, é uma questão de razão. Agora nós chegamos lá. O perdão é um ato de... e o perdão, a misericórdia, é um sentimento. Você vai com ele. Vai quantas vezes quiser, vai, pode ir. Perdoa, não guarda mágoa. Justiça é você respeitar os direitos. Mas se ele não respeita os seus direitos, ele é injusto com você. Aí você afasta dele. Não convive com ele. Não é? Então, o que nós chegamos ao epílogo da aula, eu vou tirar até meu relógio, desculpe, meu óculos, eu estou muito contente. Vocês podem perdoar 1000 vezes, 10.000 vezes, mas vocês têm que ser justos. Vocês perdoam, mas sejam justos. Ou seja, vocês não deixam ninguém invadir os seus direitos. E também não deixam e não permitam que vocês não invadam os direitos dos outros. Então, a misericórdia, o perdão, será a plenitude de um sentimento de magnanimidade. E a justiça será a plenitude do respeito dos direitos ao próximo e dos seus próprios direitos do próximo para com você. Então, nós acabamos com essa dúvida. Então, quando Jesus ele fala aqui que vai fazer desse indivíduo um publicano ou um gentio, provavelmente que ele tomou um caráter de justiça em relação a esse indivíduo na sociedade judaica, para preservar a sociedade judaica. Ele foi justo. Mas ele, mesmo sendo esse justo, ele perdoou esse publicano e esse gentio. Portanto, era isso que nós queríamos passar para vocês. Não confundam mais justiça com misericórdia, perdão. Misericórdia é esse nosso sentimento, perdoamos, beijo, amor, plenitude existencial, docitude, mansuetude, paz, sinceridade, honestidade, caminhar pelo bem. Justiça, respeitar os direitos do próximo e exigir
que os direitos seus sejam respeitados. Se não respeitar, vocês vão se defender, porque tem a máxima jurídica que diz: aquele que exerce o seu direito não causa dano a outrem. Nunca se esqueçam. Aquele que exerce o seu direito não causa dano a outrem. Então, vocês podem e devem exercer os seus direitos, porque isso a justiça compreende. Que Deus nos abençoe, que nos dê muita paz e que, mais uma vez, essas flores sejam oferecidas a todos os alunos que estão me acompanhando. Boa noite e muito obrigado.